Olá, boa noite e bem-vindos ao programa Nossa Fé, Nossa Vida, transmitido todas as semanas por intermédio do canal 49, aqui em Fresno. Este programa é transmitido às 7 horas da noite, agora de inverno a gente diz noite, às 7 horas da noite, no canal 49. E é repetido às terças-feiras, às 10 horas da noite. Bem-vindos. Eu sou o Diácono João Sousa, de Hanford. Estou fazendo o programa juntamente com o Sr. Padre Isaac de Menezes, de Orange Cove. Boa noite, Sr. Padre. Como é que está? Está bom? Tudo bem. Sabe, quando eu era mais novo e em casa diziam, o inverno, noites grandes, coisas assim, eu não estava sentido e para mim era 24 horas já mesmo. Mas agora já não penso assim. Agora já... Já está a ficar velho. Não estou a ficar velho, mas já sinto... Já posso sair, que noites grandes. Yeah. Eu não gosto, talvez, posso dizer que não gosto muito do calor no verão. Mas eu gosto que seja dia até às 9 horas. Quando quiser sair lá fora ou ir à loja, quer ir de dia. E às 8, 8 e meia, 9 ainda, de verão ainda vai. Mas agora? Agora é diferente. Eu penso, já estou a pensar duas vezes. Já é de noite, já é muito tarde. E a gente às vezes pensa que é muito tarde, está quase a ir para a cama. E depois, mas afinal isto ainda são 8 horas. E talvez por viver sozinho e estar sozinho à noite ainda parece mais comprido. Mais escuro. Como ainda ontem eu acendi as luzes da garagem e no verão era só umas que tem à frente da casa, mas ontem eu já disse, vou acender isso para ver se que eu nunca gostei muito da escuridão, isso é verdade. Yeah. Bem, e também recomenda-se que, sobretudo em lugares escuros, que se deixe uma luz acesa. Eu deixo as luzes da rua acesa todas as noites. Pois eu também. Eu deixo da porta da casa e uma ao lado. Yeah. Mas é assim, a gente... Mas nós deixamos as luzes acesas, que é para o ladrão saber... Onde é que está o buraco da porta? Onde é que está o buraco da porta? Não é. É para ele, quando vir, a gente também o vê. Eles gostam de ir às escuras para não serem vistos. Eu acho que não. Eu tenho lá um chihuahua que não há ladrão que entre sem ele dar por isso. É? Não quer dizer que eles não entrem. Eles entram mesmo com cães grandes, não tem por isso. Eles não têm problema quando querem entrar, os ladrões. Mas eu acho graça que o chihuahua dá por isso o mais pequeno barulho, seja ali onde for à volta da casa, ele começa a ladrar e a gente ainda não viu nada, nem ouvimos nada e ele já está a fazer barulho. O senhor havia levar um chihuahua? Não quero. Eu não quero. Eu já experimentei um cão, mas é verdade, já experimentei, mas eu não tenho vida para isso. É aquela coisa de preocupação do cão tem comida, não tem. Estar a horas, não estar a horas, depois o senhor é chamado a qualquer hora para ir ao hospital ou vai a um funeral de alguém longe. Ou vou fora e depois quando é nas férias, onde é que vou deixar o cão? Quem é que vai... E depois esses cães na América não gostam de estar amarrados atrás de ao pé de uma árvore. Esses cães americanos, eles têm todo o luxo. Eles se fossem às ilhas. Mas é verdade que eu tive um cão e foi só 2 semanas para experimentar. E eu amarrei-lhe numa árvore e ele chorava que até que eu tive que levá-lo para trás, que senão eu fazia uma asneira com o cão. Não. Ok. Sim. Bem, vamos mudar de... Então já hoje é o último dia de novembro, está-se a acabar. E uma outra coisa que me esqueci de dizer, Feliz Ano Novo. Também, Feliz Ano Novo. Não estamos em janeiro. Eu sei que nós estamos... Algumas pessoas vão dizer, olha, aqueles dois, eles devem ter bebido muita cachaça. Começaram a falar em cães, agora estão a falar um Ano Novo. Feliz Ano Novo. Como é isso? Olha, como é isso? Olha, porque domingo passado foi o último domingo do ano litúrgico e hoje é o primeiro dia do ano litúrgico. Começa um ano novo, um ano litúrgico, o ano da igreja. Também esta coisa do ano novo também já mudou. Já há muitos anos que o ano novo é celebrado no dia 1 de janeiro, mas antigamente era no 1º de março. Já não é do meu tempo. Não, era mais antigamente do que...
não sei, talvez há uns 1000 anos atrás, é que foi mudado, um lugar assim parecia. E porquê é que o Ano Novo não é no último dia, no primeiro dia de abril ou de maio? Os chineses começam o ano noutra altura, noutra os altura. judeus, os chineses, e eles ainda não morreram por causa disso, não é? Não faz diferença? Eu acho que não. E isso para dizer que o ano novo, a liturgia começa sempre no fim de novembro? Não, depende. É quase sempre o último domingo de novembro. Depende do calendário. Pode ser o primeiro domingo de dezembro. Se o Natal, naqueles domingos, às vezes, se dezembro tem 5 domingos. Até o ano passado penso que o Advento começou no primeiro domingo de dezembro. Eu acho que foi. Aquilo é ou no último domingo de novembro ou no primeiro quase sempre de dezembro. É ou num ou no outro. Não é? Isso tanto faz. Tanto faz. Tá. Ok, temos uma leitura, a primeira leitura é muito linda. Este ano, agora a começar o Advento. Quer lê-la? Quero sim. Então, a leitura do livro de Isaías. Vós, Senhor, sois nosso Pai e nosso Redentor, desde sempre, e é o vosso nome, porque nos deixais, Senhor, desviar dos vossos caminhos e endurecer o nosso coração para que não vos tema. Voltai por amor dos vossos servos e dos tribos e das tribos da vossa herança. Ó se rasgais os céus e desceis ante a vossa face, estremeceriam os montes, mas vós descestes, e perante a vossa face estremeceram os montes. Nunca os ouvidos escutaram, nem os olhos ouviram, que um Deus, além de vós, fizesse tanto em favor dos que nele esperam. Vós saís ao encontro dos que praticam a justiça e recordam os vossos caminhos. E estáis indignado contra nós, porque pecamos e há muito que somos rebeldes, mas seremos salvos. Éramos todos como um ser impuro. As nossas ações justas eram todas como veste imunda. Todos nós caímos como folhas secas. As nossas faltas nos levavam como o vento. Ninguém invocava o vosso nome. Ninguém se levantava para se apoiar em vós, porque nos tinhais escolhido o vosso rosto, porque nos tinhais escondido o vosso rosto, e nós deixai-vos a mercê das nossas faltas. Vós, porém, Senhor, sois nosso Pai, e nós o barro de que sois o oleiro. Somos todos obras das vossas mãos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, Padre Isaac, temos aqui uma descrição por parte do profeta Isaías, da Jerusalém que ele encontrou quando os exilados regressaram do exílio e vieram para Jerusalém e viram que ela estava ainda arrasada, que ainda estava destruída. Esta parte que nós estamos a ler aqui é mais ou menos do ano 539 a.C.,
quando o rei Ciro deu a liberdade aos judeus para poderem voltar à sua terra. E eles, ao regressarem a Jerusalém e ao verem a cidade ainda destruída, o templo em ruínas, isto é um lamento do profeta. Agora, antes de ir mais adiante, eu queria lembrar às pessoas que isto não é o profeta Isaías que nós falámos há algum tempo. Há 3 escritores com o nome de Isaías. E o primeiro é o verdadeiro, que normalmente vai até o capítulo, as pessoas concordam que é até o capítulo 39 do livro de Isaías. Depois, do capítulo 40 ao capítulo, creio que é 55, é o segundo Isaías, e de 56 até 66 é o terceiro Isaías, que é este. Nós lemos agora o capítulo 63 e, portanto, estamos aí a falar em 539. O primeiro Isaías viveu aí à volta de 720, antes de Cristo. E por isso é que já houve pessoas que me perguntaram como é que o Isaías diz isto se ele viveu há 100 anos antes disto. E a gente tem que saber que houve 3 que continuaram a escrever o mesmo livro. O primeiro, o verdadeiro profeta Isaías, escreveu o seu livro. Outros depois escreveram na linha dele, discípulos dele, mas continuou o mesmo nome de Isaías. Mas realmente é triste. A gente tinha a sua terra, a gente é levados para o exílio, tudo é destruído. Aquilo que a gente conhecia, as casas bonitas da nossa Fajã, vamos a dizer assim, ou da nossa cidade, a igreja, num terremoto, coisa assim, e a gente volta anos depois e as coisas estão abandonadas. Como quando eu fui às ilhas este verão passado, as nossas vinhas estão lá perdidas, que a gente quase nem as acha. É só brejo no meio daquilo tudo. E só fica com pena. Pois estes regressados do exílio, do cativeiro, ainda vem a destruição que tinha acontecido 50 anos antes e agora compreendem melhor do que antes de que foi o pecado deles, a desobediência deles a Deus é que levou a que eles fossem para o cativeiro. A gente nota agora uma atitude de humildade que não se notava antes da destruição de Jerusalém e do templo e do exílio. De maneira que a gente tem que saber estas coisas para compreender esta leitura. Senão isto parece um poema, só alguém que está-se a lamentar, mas está-se a lamentar porquê? E a gente não sabe. Mas, caros amigos, depois do intervalo a gente vai falar um bocadinho mais e também vamos ir ao Evangelho de hoje, primeiro domingo do Advento. Está começando um novo ano litúrgico. Vamos ver se enquadramos a razão das 2 leituras no tempo litúrgico que começa hoje. Temos um intervalo de 1 minuto, a gente volta, até já. KNXT TV is proud to say thank you to all its viewers who have given their support for over 25 years. And only through your support is KNXT able to provide spiritual and informative programming. Please remember KNXT in your long-term support through wills, bequests, trust, and planned giving. Your gift is important to the future of Catholic television. Help preserve the strength of KNXT's message based on the teachings of Christ. Keep KNXT in your future plans. Bem-vindos de novo ao programa Nossa Fé, Nossa Vida, neste último dia de novembro, 30 de novembro e primeiro domingo do Advento. Sr. Padre Isaac, esta leitura, que parece quase com um poema também e um grande lamento, o que é que o senhor lê aqui? E é um poema muito, muito lindo, porque nós também devemos tentar saber que a Bíblia que é uma composição de vários livros que foram escritos inspirados por Deus, já sabe, mas que cada autor contribuía aquilo que sabia e aquilo que foi inspirado, os seus dons, e é obviamente que aqui tem muito sentido poético. Falou um pouco de 3 Isaías e coisas assim. Isso, para explicar isso, seria como, por exemplo, quem conhece coisas de cantoria, sabe que há um contador de São Miguel que está na América de Baixo, que o nome dele é José Plácido. Embora que ele não seja José Plácido, eu nem sequer sei como o nome dele, mas ele é conhecido e trata-se mesmo por José Plácido,
de uma maneira de prestar homenagem ao seu tio, que era conhecido por Plácido e que cantava. E é uma maneira da forma dele e também da sua humildade, quis continuar um trabalho que foi inspirado por o seu tio, e até cada vez que canta é com o nome desse tio dele. De uma certa maneira, estes outros discípulos de Isaías fizeram o mesmo. Tinham tanto amor por o seu mestre, que era Isaías, que em vez de pôr o seu nome e de gloriarem-se a si, deram e continuaram sempre a homenagem a Isaías. E essa comparação com o cantor José Plácido está muito bem feita. A gente entende com clareza. E por isso é bom a gente fixar estas coisas na nossa mente, sim, para que quando estivermos a ler o profeta Isaías, o livro do profeta Isaías, compreendamos as fases daquele livro. Sim, e para que depois também alguém não venha dizer: mas isso como é que pode ser? Então o homem não viveu mais de 100 anos, ou lá que seja, é tudo mentira. Não, tudo tem uma pequena explicação para aqueles que estão abertos à explicação. Mas, mais importante do que isso, eu acho que tem aqui, como disse, tem temas aqui de humildade, uma humildade que parte de um reparar para dentro, como é a palavra? Retrospeção. Como? Retrospeção. Retrospeção, que é feita da sua história e que então aí os leva a reconhecer certas verdades. Reconhecer que afinal eles só têm um pai, e aí vem aquela nova linguagem que entra de ver Deus como pai. É a primeira vez que é usado na Escritura. Embora que continuam a ver Deus como Senhor e como deve de ser, mas é essa imagem de pai. Também aquela imagem linda do oleiro e eles que são o barro. O barro não há nada, o barro não tem valor nenhum. O que tem o valor é o oleiro e da maneira como dá forma ao que cria. E isso são imagens bonitas, mas verdadeiras de quem nós somos e de quem é Deus. E a conclusão é que nas mãos desse olheiro estávamos muito melhores do que pensarmos que nós somos o olheiro. E eles descobriram por si de que precisam de Deus. Agora a atitude já é de humildade e de reconhecimento do pecado. Pena que não aguenta tanto tempo. É sempre assim. O ser humano vai para Deus e depois desvia. Entra e vai. Pois vamos agora ao Evangelho. Eu só queria dizer mais uma ideia. Ele tem aqui uma frase que penso que tem eco no Novo Testamento. Este Isaías diz: se rasgasseis os céus e descesseis, ante a vossa face estremeceriam os montes. Se rasgasseis os céus e descesseis. Eu penso que São Mateus, por exemplo, quando descreveu o batismo de Jesus e que os céus se abriram, rasgou-se os céus e veio o Espírito Santo em forma de pomba, veio a voz do Pai e falou no batismo do Senhor. Eu penso que há uma ligação entre Mateus, na maneira como ele descreve o batismo do Senhor, e esta passagem de Isaías. Certamente que há. Então vamos ao Evangelho, que continua... Continua não, agora mudamos. Agora mudamos. Agora este é o 1B, não é? É o 1B. É o 1B. E o 1B é dado a São Marcos. E aí é preciso dizer que São Marcos, normalmente os evangelhos são um pouco mais curtos. Este é o mais curto deles todos, este tem apenas 16 capítulos. Pois é mais curto, é mais, assim, talvez uma linguagem mais próxima da nossa. Sim. Assim, não palavras tão grandes, assim é melhor para mim, para quando eu leio. E também, como é mais curto, significa quando for ali em junho, vamos ter um bocado de São João. Um bocado de São João. E São Marcos foi o primeiro
que escreveu um evangelho, talvez por isso seja o mais curto. Isso é o que se diz, que foi o primeiro. E era discípulo de São Pedro. Embora tenha feito a primeira viagem apostólica com São Paulo, mas depois ele parou às tantas na viagem. E São Pedro, na sua carta, no capítulo 5, no fim mesmo, diz: saúda-vos João Marcos, meu filho. E a tradição desde o começo, desde os padres da Igreja, sempre atribuiu este Evangelho a São Marcos e dizendo que ele era discípulo de São Pedro e que reflete muito a pregação e a maneira de falar de São Pedro. A gente se lê uma carta, uma epístola de São Pedro, ela é muito diferente de São Paulo. Não é? São Paulo escreve muito mais, epístolas muito mais longas. E São Pedro, as epístolas dele eram muito mais curtas. Este Evangelho é o mais curto deles todos, tem apenas 16 capítulos. O de Mateus tem 28 ou 29, creio que é 28. E a razão é porque São Paulo era um homem de letra, era um homem de estudo. Sim. Enquanto São Pedro era um pescador que até provavelmente nem sabia ler nem escrever. Podia ser. E que estas cartas de São Pedro podiam muito bem ter sido ditadas também a alguém como acontecia antigamente, não é? E pode ele ter aprendido a ler. Também pode. Porque a mudança na sua vida foi grande e às vezes havia necessidade. É como a gente vem às vezes para a América já adultos e aprende inglês. Eu vim com 17 anos e não falava inglês. Porque o saber ler e escrever não é falta daqui, não é a falta de tempo e das condições. E de oportunidades, às vezes. Bem, olha, sabe uma coisa, eu estou dando em Hanford um curso bíblico e este ano começámos por estudar o Evangelho de São Marcos. Lemos o Evangelho todo de São Marcos e os comentários todos e por isso eu espero que os meus alunos ao ouvir isto e a gente conhece isso, já falámos sobre isso e que saibam isto. Sabe que temos tido uma média de 35 a 40 pessoas todas as semanas, todas as segundas-feiras em Santa Brígida, em Hanford, a gente junta-se a estudar. Este ano é o Novo Testamento, o ano passado foi o Antigo Testamento. E agora este ano, no Novo Testamento, começamos por São Marcos. E é o Evangelho de hoje, não é? Vamos a ele antes que acabe o tempo. Ok. Então, Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: acautelai-vos e vigiai, porque não sabeis quando chegará o momento. Será como um homem que partiu de viagem. Ao deixar a sua casa, deu plenos poderes aos seus servos, atribuindo a cada um a sua tarefa, e mandou os porteiros que vigiassem. Vigiai, portanto, visto que não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se de manhãzinha. Não se dê o caso que, vindo inesperadamente, vos encontre a dormir. O que vos digo a vós, digo-vos a todos. Vigiai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sr. Padre, há aqui uma coisa que não faz muito sentido. Estamos no começo do ano, a gente devia estar a falar de Jesus como bebê, essa coisa toda, e ele já está a falar em vir, no fim do mundo. Como porquê é que no começo a gente está a falar no fim? Bem, mas ainda vamos falar de Jesus em bebê. Espero uma coisinha. Mas talvez nós temos essa questão de pensar muito, de associar, e talvez bem, do fim do mundo, etc. Mas talvez não tenha nada a ver tanto com o fim do mundo, mas sim com o vigiar. O vigiar, porque se nós não estamos atentos, nem à primeira vinda, nem muito menos à segunda. Então aí talvez esta vigia é vigiar como é que está a nossa fé. Será que nós fazemos coisas ou temos atitudes que pouco a pouco vão acabando com a nossa fé? Vigiar as coisas pelo bem, vigiar onde é que está Deus na minha vida,
Será que ele é importante? Será que ele é relevante? E não necessariamente o fim do mundo ou a nossa morte. Yeah. Isto também podia ser talvez a história de Jesus Cristo ter contado assim como um homem que foi para um jantar ou um bocadinho longe e ia voltar e pôs os servos ali à porta ou ao portão. Naquele tempo havia talvez casas como há lá na Terceira e algumas em São Jorge, casas grandes com portão, e ele mandou os seus servos vigiar para quando viesse para trás desse acontecimento que tinha saído, quando batesse à porta, alguém lhe abrisse o portão. Mas estamos no Advento e a Igreja, naturalmente, que escolheu esta passagem do Evangelho para nos também ajudar um bocadinho a enfocar sobre a realidade que vamos celebrar daqui a 4 ou 5 semanas, no Natal, e de que a gente vigie, a gente se prepare, porque senão não descobrimos ou não estamos bem preparados para quando o Senhor chega pelo Natal, que a gente era para se regozijar e estarmos alegres, mas podemos estar distraídos a comprar presentes, a fazer jantaradas, a ir para a costa ou passear por aqui e por lá e perdermos o sentido da grande realidade do mistério da encarnação que se aproxima e temos 4 semanas para vigiar, mais atentamente. E isso talvez vale a pena vigiar mais, sabe? Talvez como a saúde, a maior maneira de evitar a morte é fazer as coisas para estarmos com saúde. Esse é o melhor remédio. O melhor remédio... Até um ponto. O melhor remédio é lutar pela saúde e não prevenir a morte. A medicina preventiva é mais eficiente do que aquela que vem de trás já depois de termos feito mal à nossa saúde. Olha, quero saber que se acabou o tempo. Bem, caros amigos, já passou a nossa meia hora. Nós estamos no primeiro domingo do Advento a prepararmos-nos, a arrumar a casa, a prepararmos para a vinda do Senhor. Cada dia é Natal na nossa vida. O Senhor está sempre a vir e Ele manda-nos vigiar para o vermos, para o acolhermos, porque só com Ele é que nós seremos completamente felizes. Obrigado pela vossa atenção, boa noite e adeus.